Se você e eu não estiver atento às pessoas que estão espertas da gente, que querem abalar a nossa fé, a gente pode cair. Lembra da história de Jó? Eu já trouxe aqui para vocês um outro vídeo, eu falei. Mas analisando um pouco mais a fundo a história de Jó, ela é muito incrível, porque o cara venceu. Ele mostrou a fé inabalável, ele mostrou ali a garra, a fé que ele tinha em Deus. Independente de todo o mal que aconteceu na vida dele, ele se manteve firme. Tanto que Deus ali depois de toda a situação que ele viveu, a perda dos 10 filhos, toda a riqueza dele que foi abalada, Deus restituiu para ele tudo em dobro, né? A dupla honra. Só que teve uma situação nessa história, vou relembrar um pouquinho. O Jó, ele era muito rico, né? Um servo de Deus, tudo. Cara fiel mesmo, patente alta ali, né? E ele, Satanás, muito furioso com essa fé que ele tinha, por ele ser esse homem tão íntegro, ele falou com Deus, desafiou a Deus e disse para Deus, né? Ah, teu servo é bom, teu servo é assim, porque o Senhor dá tudo para ele, deixa eu tocar na vida dele, né? Deixa eu tirar dele e a gente vai ver quem é ele de verdade. Deus, conhecendo o coração de Jó, permitiu que Satanás fosse lá. Então Satanás foi lá, tirou toda a riqueza de Jó, ele ficou pobre. Aí ele pegou e, né, aconteceu a situação de matar os 10 filhos dele e tudo mais. Então, a mulher de Jó, eu quero falar aqui hoje mais da mulher de Jó. A mulher de Jó, ela sofreu isso também. Imagine a dor dela de saber que, né, perdeu toda a riqueza, perdeu todos os filhos. Imagina a dor que não deve ter sido para essa mulher. Só que ela sentiu tanta dor como o Jó sentiu, só que ela não teve o governo sobre as suas emoções. Jó, por outro lado, tinha. Ele era tão fiel a Deus que quando essas coisas acontecem na vida dele, o que ele fala? Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele continuou ali, né? Firme, forte, buscando em Deus força para continuar. E como se não bastasse, né, Satanás ainda furioso, porque ele não blasfemou contra o Espírito Santo, não amaldiçoou Deus, e nem deu crédito ao inimigo por toda a situação que ele estava passando, Satanás ainda fez com que Jó ficasse doente, né? Jogou uma praga, sei lá, uma doença nele lá, onde era uma doença que, né, encheu o corpo dele de ferida, então ele usava cacos de vidro, né, para tentar se coçar e tal, imagine. Só que essas doenças, ele só caiu sobre Jó, não caiu sobre a mulher de Jó. Então ele passou a ter um sofrimento ainda mais na vida dele, já bastava aquilo que ele estava passando, ainda tinha mais essa doença. E a mulher de Jó, por ser uma mulher de Deus, num momento de dor, onde ela não soube governar sobre as suas dores, ela pegou e proferiu uma palavra para ele, que se ele não fosse um homem de Deus, se ele não fosse íntegro, se a vida dele não tivesse firmado na rocha, se ele não tivesse ali firmado na rocha da sua comunhão com Deus, ele poderia sim ter caído, porque ela pegou e disse para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então, se ele fosse um homem desestabilizado emocionalmente, se ele não tivesse com a sua vida emocional intacta ali com Deus, ele poderia sim ter cedido a isso que ela disse e ter feito algo que poderia sim ter derrubado e ter feito ele cair. Então, muitas das vezes, quando a gente está caminhando e a gente está passando pelos processos de Deus na nossa vida, a gente tem que estar muito atento com as pessoas que estão à nossa volta. Não é por maldade, entenda? Ela não falou aquilo por maldade, ela falou por aquilo porque ela estava sentindo a dor. Ela estava realmente sofrendo. A dor que ela sofreu, acredito que são muitas poucas pessoas que passam por algo desse tipo, né, assim. E ainda mais assim, né, a morte dos filhos com certeza foi a pior, e foram 10 filhos de uma vez só. Então a perda de um já é terrível, imagine de 10 ao mesmo tempo. Então imagina a dor que essa mulher estava sentindo. Então assim, eu não critico ela pelo que ela falou, mas a gente tem que tomar cuidado. Então que eu e você possamos ter cuidado nisso, porque às vezes a pessoa que está do nosso lado é a que está sofrendo mais. E se a gente não tomar cuidado com aquilo que a gente faz, a gente derruba a pessoa. Só que já é graças a Deus assim,
Jó, né? Jó, graças a Deus, ele tinha uma vida bem íntima com Deus, ele era íntegro, ele sabia quem Deus era na vida dele e ele sabia de quem ele era filho. Então, e por ele ter se mantido fiel a isso, Deus prosperou ele em todas as áreas da vida, né? Deus restituiu toda a riqueza dele, e Deus primeiro restituiu a fé dele, porque a fé de Jó, aos nossos olhos, já era algo sobrenatural, porque o cara tinha uma fé assim, a fé dele era inabalável. Então a vida espiritual dele era muito, muito massa, assim, né? E então aumentou, então o nível da fé dele aumentou ainda mais. A comunicação com ele, a comunhão dele com o Pai foi muito mais além, porque imagine, na palavra vai dizer que ele falou, antes eu ouvia falar do Senhor, hoje eu vejo. Então a fé dele, ó, e aí, cara, não tem o que fazer, né? As outras áreas também se expandiram, porque daí Deus restituiu, Deus deu mais filhos para ele, né? E a palavra também vai dizer que as 3 filhas que ele teve, né, de novo, são as mulheres mais bonitas, né, que já teve no mundo. Então são as mais belas, né? E também depois a área financeira, né, que não é a menos importante, mas né, no nível, né, dessas 3 esferas é a que tem que estar por último, né? A gente muitas vezes se preocupa mais com o financeiro e esquece da familiar, e do espiritual a gente deixa por último, né? Jó aqui, ele era certinho, por isso ele era tão próspero, tá bom? Essa foi a palavra de hoje, foi bem rapidinha, era só um lance que lendo a palavra ali me veio, para a gente tomar muito cuidado com as palavras que a gente solta quando a gente está passando por um momento muito difícil. Muitas das vezes é melhor a gente se calar, porque a gente pode sim acabar machucando ainda mais outras pessoas e derrubando, matando os sonhos de outras pessoas, matando a fé de outras pessoas com aquilo que a gente acaba falando, tá bom? Essa foi a palavra que eu vim trazer para vocês. Que Deus te abençoe. Está no canal Só Vai Visionários. Eu me chamo Fernanda Machado e esse canal é para isso, para que a gente venha juntos aprender a enxergar além do que vemos e viver o sobrenatural de Deus e falar daquilo que Deus colocar no meu coração. Se você gostou, comenta, compartilha, faz aquilo que você acredita que deve fazer. Que Deus te abençoe. Estou orando por você e até o próximo vídeo.